Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o resultado de ontem, mais um jogo pífio, onde o Vasco numa semana teve uma oportunidade de segurar o Juventude bem embaixo da tabela, ultrapassar o Corinthians e o Santos, colocar o Santos nessa zona de rebaixamento, mas nada disso aconteceu. O Vasco perdeu para o Juventude de uma forma categórica e ontem com um placar mentiroso de 3-2, perdeu também para o Corinthians do início ao fim do jogo. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar a vocês. Sou o Joab, do canal Vasco Nosso Papo. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like e ativem o sininho. Então, gente, de 2010 para cá, o Vasco só ganhou uma partida do Corinthians. Isso não é casual. Isso quer dizer que por mais que o Corinthians tenha tido times ruins, nenhum deles foi tão pior quanto o do Vasco. O Vasco vem somando uma sequência negativa com diversos adversários. É Corinthians, Flamengo, é Palmeiras, é Cruzeiro, inúmeros clubes, sabe? Só que com determinados adversários, isso se acentua muito mais mesmo. Vídeo Corinthians, que desde 2011, desde 2010, uma vitória. E ontem o Pedrinho e o Diniz foi muito cobrado. Mas é como eu falei na live, gente. Os jogadores que estão hoje aí, eles têm as condições muito melhor, mas muito melhor do que os jogadores de 2010 para cá, ou até um pouco mais para trás. Eu não tenho dúvida disso. O Pedrinho faz um péssimo trabalho de uma forma esportiva. Eu acho que administrativamente ele ainda caminha, porque salários estão em dia, o Vasco consegue fazer contratações, sabe? Então, na parte administrativa, entre erros e acertos, pode-se dizer que ele está um pouquinho mais no acerto do que no erro. Só que na parte esportiva, onde ele deveria acertar mais, ele está errando muito. Com o Boina, ele mandou embora com um jogo, tomando 6-1 do Flamengo. O Diniz, da prestação, está fazendo pior do que o Boina. Está muito pior, só que de forma de prestação. Hoje, com o Diniz em campo junto com esse elenco, o Vasco é rebaixado, gente. E para um psicólogo, que ele também tem uma formação de psicólogo, ele deveria ter noção do que ele está fazendo, a cobrança que ele está fazendo, a insistência dele com alguns erros em campo, é para pedir ajuda a um psicólogo. Só que ele não consegue enxergar. É só os outros que precisa. O Pedrinho, é só os outros que passaram, que precisavam ser mudados. Então, assim, é um erro duplo que está levando a gente pro buraco. Cara, a gente tem que ganhar de 8 a 9 jogos no retorno, gente. Esse time aí não consegue ganhar 6. Repito novamente, das condições de 2010 para cá, são as melhores, tanto para o Pedrinho quanto para o elenco. Só que esse elenco é o que briga para cair desde sua montagem. A culpa não é só João Vitor, a culpa não é só Léo Pelé, também é culpa ainda dos remanescentes que estão lá. A postagem do Verratti foi ridícula e repostou de novo. Então, assim, um contexto ruim de décadas, de gerações que passaram, pode acrescentar com o contexto ruim que pode estar se formando dentro de São Januário e dentro do CT Moacir Barbosa. Porque o nosso jogador, nossa bandeira do time, não aceita ir para o banco. Mas ele entregou gols, de fato. Mas ele não entregou ainda muito além do que outros que passaram entregaram. E também ficou no banco. O próprio Felipe, que eu discordo de estar até hoje na comissão técnica. Mas o Felipe foi banco, reclamou, mas é um cara que entregou muito. Não só gols, como passes, como títulos. Mas também amargou um banco. Edmundo. Então, tá tudo errado. E é com essa galera que a gente vai até o final. Que eu não acredito que se o Diniz não pedir demissão, ele vai sair. Então, Diniz, tenha hombridade. Pedrinho, tenha hombridade. Junta todo mundo. E chega e fala, cara, estamos errando em algum ponto. Por mais que a gente tente melhorar, por mais que a gente trabalhe,
Eu não sei se está faltando entrega, eu não sei se está faltando energia, mas uma coisa é certa, é nítido e notório, está faltando resultado. Temos que ser mais objetivo do preparador físico ao técnico, ao goleiro, senta e fala, cara, olha a quantidade de passes que o adversário chega na nossa zona de gol e olha quantos passes a gente precisa para chegar na zona deles. Talvez seja aqui, a gente não está sendo objetivo. Diniz, pare de inventar moda. Futebol ainda é o mesmo. Precisa de zagueiro, volante, meio e atacante. E que cada um faça bem, cumpra bem a sua função. Não que tenha jogadores multiuso que faça tudo e no final não faça nada. Porque para isso a gente já tinha o Léo Pelé, para isso a gente já tinha o Figueiredo. Então o salto de qualidade que a gente precisa não é jogador fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo em campo, não. É simplesmente fazendo bem a sua função. Mesmo que de uma forma média e linear. A gente vai chegar longe. Porque se continuar do jeito que tá, Pedrinho, você vai estrear a camisa da Nike na Série B. Valeu? Forte abraço. Obrigado mais uma vez, gente.